Olá, aqui é Luísa Ambros e eu vou te mostrar como usar essa planilha de plano de ação, que é super útil para você listar todas as atividades e acompanhar para atingir um determinado objetivo ou meta. Inclusive, por causa disso, eu gosto de deixar já aqui em cima bem claramente o que é que eu quero atingir com as atividades listadas. A primeira coisa que você vai fazer é vindo nos 3 pontinhos, clicar em compartilhar e exportar e em fazer uma cópia, que aí você vai conseguir editar e personalizar a planilha para você. Eu já coloquei alguns exemplos e eu vou descrever rapidamente aqui os elementos. Eu estou mostrando do celular para você não deixar de fazer se você não tiver computador, mas no computador é mais fácil. Aqui tem o que eu tenho que fazer e a prioridade. Essas duas primeiras colunas, elas estão congeladas, é a forma que a gente chama de ela não sair do lugar. E aí, se você quiser descongelar uma delas, por exemplo, você seleciona a última coluna congelada, toca em cima, eu cliquei no B, tá? Toquei no B. E aqui você vai para descongelar duas colunas, aí você consegue mexer assim. Mas eu gosto de deixar porque eu acho essas duas informações mais importantes. Então eu venho aqui de novo e boto congelar duas colunas. Eu ativei já por padrão filtro. Isso significa que eu posso vir aqui nesse símbolozinho de triângulo e clicar e botar para ordenar de A a Z ou de Z a A. O que isso significa? Como eu enumerei as prioridades de 0 a 3, se eu quiser mostrar as coisas que são mais prioritárias, é de A a Z, porque primeiro vem o 0. Já está assim. Se eu vier de Z a A, ele vai ordenar ao contrário. Você vê que ele mudou lá. É só eu clicar aqui fora que ele some. Pronto, ele está indo 3, 2, 1. A mesma coisa com status. Eu posso ordenar, só que aqui não faz muito sentido, mas olha que legal, eu posso filtrar. Filtrei aqui dizendo limpar, ou seja, não me mostre nada que esteja preenchido aqui. Agora eu quero ver só os itens pendentes. Eu toco e ele apareceu ali, um pendente. Eu vou desselecionar e botar em andamento. Arquivado, quero mostrar todos, selecionar tudo. Isso é muito legal quando você tiver concluindo as atividades. Aí o ideal, para não ficar poluído, é você desmarcar o concluído para você ver só o que você precisa focar, né? Ou até tirar os arquivados. Eu gosto de mostrar sempre o que está pendente em andamento apenas durante a execução de um plano de ação. Nesse meu exemplo, eu tenho uma coluna porque a forma de eu aumentar 20% de lucro no segundo semestre, que é o objetivo desse plano de ação, por exemplo, eu só tenho duas formas de fazer isso. Ou é aumentando o faturamento, ou é reduzindo o custo. Então, esse porquê você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Pode ser que cada o que tenha um porquê diferente. E por que colocar o porquê? Porque fica mais claro o motivo pelo qual você tem que fazer isso, se aqui já não tiver. O quem é quem vai fazer a tarefa. Se for só você, pode não fazer sentido. Mas às vezes eu gosto de separar como se eu fosse diferentes pessoas e colocar a função de redator, função de designer, porque muitas vezes a gente é uma equipe inteira, né? E aí, quando a gente começa a pensar que pode começar a terceirizar algumas coisas, facilita da gente já filtrar aqui tudo que eu posso terceirizar para um produtor de conteúdo, por exemplo, entendeu? E de onde é que está vindo essa informação, né? Você viu que eu posso, tanto quanto os status, quanto quem, selecionar de opções existentes. Isso aqui eu vou te mostrar, ele busca da outra aba chamada fonte de dados. Essa aba aqui, ele tem as opções de status, de prioridade e de responsáveis. Se eu trocar aqui Luísa, ele vai trocar lá pelo que eu colocar aqui. Eu botei aqui Luísa A. Aí aqui no quem, ele continua mostrando Luísa, ele não vai alterar o que você colocou.
mas ele alterou a opção para Luiza A. Ele marca de vermelho porque ele não encontrou Luiza Puro, aí você atualiza aqui para Luiza A. Então, se você quiser alterar o nome das pessoas, você vai alterar na aba Fonte de Dados. Assim como se você quiser adicionar status, adicionar prioridades. Uma coisa legal é que ele já vai colorir automaticamente de acordo com essas prioridades e status para facilitar a leitura. Na coluna Quando, você coloca o prazo da sua atividade. Na coluna Como você vai fazer, quanto custa. Você coloca o custo em dinheiro ou até em horas. Se você mesmo for fazer, é interessante você ter uma noção, até porque tempo é dinheiro e você precisa saber o seu custo em desempenhar aquela atividade. Observação, você coloca informações complementares para te ajudar ou lembrar alguma coisa relacionada àquela tarefa. Uma coisa legal que você pode fazer é nessa mesma planilha você criar abas novas a partir de duplicar essa aqui e você renomear para planos de ações de projetos específicos ou objetivos ou metas. Por exemplo, eu posso resumir aqui, PA, que é plano de ação, projeto X. E aí aqui dentro eu colocar todas as ações que eu tenho que fazer para um determinado projeto e eu duplicar de acordo com a quantidade de projetos que eu quero fazer um plano de ação, ou objetivos ou metas. Isso aqui é bastante útil para metas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Como ela tá na nuvem, ela fica sendo salva o tempo todo. Fica no Planilhas Google. Com seu usuário do Gmail ou uma conta Google com outro e-mail, você vai ter acesso através do Google Drive ou do aplicativo Planilhas. Então, conte nos comentários o que você achou e se você possui alguma dúvida ou sugestão para melhorar essa planilha.